aí, meu povo? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Contem aí pra gente daqui a pouco, né, no chat, mas espero que todos e todas estejam bem, né? Estamos aí em mais uma aula de Educação Física aqui na Escola Municipal para Aulas Digitais. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e estamos aqui juntos, né, para fazer aí essa aula massa com a continuidade do conteúdo de ginástica, né? Então vocês vão poder aí ver hoje mais um pouquinho sobre a história, né? A gente começou pelos fundamentos, né? Os fundamentos que são básicos ali, que dão a base de como a ginástica ela funciona, né? Os seus exercícios. E hoje a gente vai ver um pouquinho da história, né? A história e as classificações, como é que a gente pode classificar e dividir aí essa modalidade, né? Esse esporte. Que também não é só esporte, vocês vão ver daqui a pouco. Tá? Mas hoje estou aqui junto com a nossa querida Midian, que está aqui fazendo, né, a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais. Então, se você aí, mesmo que você seja uma pessoa ouvinte, né, não seja uma pessoa com deficiência auditiva, dê uma atenção, fique de olho aí no que Midian está falando, vão aprendendo, né, como é que vocês podem falar algumas coisas sobre o esporte, né, sobre o mundo da educação física, também através aí das Libras, né? Então fica esse convite para vocês, do mesmo jeito que vocês têm curiosidade e vão lá ver coisas de inglês, espanhol, né, que é um outro idioma. Então vão lá, né, pesquisar, aprender um pouquinho aí de como a gente pode se comunicar através da Libras, tá bom? Então, estou aqui também muito bem acompanhado da minha companheira, que vocês já conhecem, já estão acostumados também aqui, de ver a gente junto, né? Vez ou outra a gente tem umas práticas aqui, e ela é fera, fera demais. Quem já viu as aulas, né, sabe que é uma máquina, a gente diz que ela é uma máquina. Nossa querida professora Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vejam aí, que máquina, hein? Mas aí estamos aqui, né? Esperando vocês aqui entrarem em contato conosco para mais uma aula, né, de educação física. Então fiquem aí ligadinhos e qualquer coisa estamos aqui, tá certo, pessoal? É isso aí. Fica aí ligado, qualquer coisa é só dá um alô aí pra professora Cláudia. Ó, então aí um slide bonitinho na tela para vocês da nossa ginástica, história e classificações e vamos embora. Se você perdeu a aula anterior, se você não viu, né, não acompanhou, tem aí um QR Code na tela para que vocês possam ir lá na aula, né, ver o que aconteceu. Nós fizemos aqui uma aula prática, então se eu fosse vocês, se perderam na semana passada, vai lá e assiste essa aula que vocês vão poder ver aí como é que a gente fez essa prática, qual a dinâmica, né? É uma prática relacionada aos fundamentos básicos, né? Então, agora vocês vão poder aí com o QR Code entrar lá e verificar como é que foram esses fundamentos, como é que a gente utilizou, né? Teve a parte de pular, a gente fez também a parte de salto. Então, em breve a gente vai fazer outros fundamentos, né? A gente vai intercalando aí um pouquinho de teoria, um pouquinho de prática, para que vocês possam aproveitar de tudo um pouco, tá bom? E eu, como sempre, aqui falando tudo nas carreiras, coitada de Midian ali, para acompanhar, tá vendo? Mas vamos embora. Temos aí o aplicativo do Educa Recife, né? A gente sempre bate nessa tecla porque esse aplicativo é muito importante, é através dele que vocês se comunicam com a gente, né? Que vocês podem aí interagir, contar o que vocês sabem sobre o conteúdo, né? Tirar as dúvidas que vocês tiverem, dar sugestões para a nossa aula, né? A nossa aula é muito aberta para que vocês digam o que é que a gente precisa fazer aqui para atender a demanda de vocês que estão em casa, porque essa aula é preparada com muito carinho e exclusivamente para vocês aí que estão nos assistindo. Então, fica aí essa dica para que vocês possam se comunicar. Então, Cleitinho já colocou aqui o QR Code na tela para que vocês possam também aí, de forma mais fácil, fazer esse download, que é gratuito, assim como o uso do aplicativo, né? Além dele, nós temos aí o canal do YouTube, que é onde nossas aulas ficam salvas, né? Além do aplicativo. Como no aplicativo do Educa Recife, só quem tem acesso são os estudantes da rede municipal.
o YouTube ele é aberto, então vocês podem acessar e enviar para qualquer pessoa que vocês quiserem aí, que vejam esse conteúdo, que vejam essas aulas, de repente façam aí as atividades práticas com vocês também, tá? Então fica aí a dica. E vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, né? Temos aí já, começando falando da origem, né? Como é que essa ginástica surge, de onde é que ela vem, o que é que ela, como é que ela foi crescendo, né? E tomando aí a forma que tem hoje. Então, a ginástica, ela remonta à Grécia Antiga. Quando a gente fala de remontar, né? A gente está falando aí de fazer uma coisa que meio que já existe, né? O remontar, refazer. Então, a ginástica ela remonta esse período, né, aí, de quando ela surgiu, lá na Grécia Antiga, porque os gregos, né, eles tinham o hábito aí de praticar vários exercícios. E aí, esses exercícios eram praticados tanto como forma de cultuar o corpo, né, e como preparação militar. E aí é muito importante a gente ir pegando as palavras aos poucos para esmiuçar ali, né? E entender melhor o que é que quer dizer. Quando a gente fala de culto ao corpo, né? Eu gosto de dar um exemplo que é, por exemplo, a gente tem a religião aí, que as pessoas vão para o culto, né? Fazer as orações, cultuar os deuses, né? Que também existiam lá na época da Grécia, né? Nessa época na Grécia eles cultuavam muito lá os deuses. Então hoje em dia tem gente que vai para o culto ainda fazer essa devoção ao Deus, né? Cada um aí com a sua religião. Mas eu gosto de trazer porque a gente pega na palavra de que nessa época também existia muito esse culto ao corpo. E aí eu já aproveito para dizer, será que hoje em dia, com as redes sociais, com as coisas do jeito que estão, né? Que todo mundo gosta de postar lá a sua foto, né? Todo mundo chama o biscoito, né? Então, será que hoje em dia a gente também não tem esse culto aí ao corpo, né? De valorizar muito a estética, de que só as pessoas que são lá saradonas, são as pessoas que têm o corpo ideal, né? Então, já fica aí uma reflexão. Vejam que na Grécia, né, antiga, existia já esse culto ao corpo, e hoje em dia a gente tem ainda meio que essa ligação aí, muito forte com a questão estética, né? Então, além dessa forma de cultuar o corpo, né? É tanto que, se vocês olharem os monumentos, né? Que tem, as fotos que tem das pessoas daquela época, a maioria delas são, as estátuas, né, que tem também, sempre são como é que se diz? Representadas de uma forma com homens muito musculosos, né? Geralmente ali com o abdômen definido, tem todo um processo aí com essa questão corporal. E aí tinha essa questão da preparação militar, né? Que as guerras eram muito frequentes, né? Essa questão do domínio de território, essa conquista ali que existia. Então, cada um preparava o seu exército ali através dos exercícios, né? Fortalecendo o corpo. E aí, pensem, como é que nessa época não tinha não tinha tecnologia como a gente tem hoje, né? Hoje em dia, as pessoas pegam um satélite aí, vai rastreando, jogam uma bomba não sei aonde. Não tem nem tanto contato físico, né? As pessoas não precisam nem se locomover tanto para ir lá e enfrentar uma guerra, né? Como a gente está vendo aí, inclusive recentemente, com a guerra aí que estava acontecendo. Então, aqui, eles precisavam muito usar o corpo, né, para combater. E por isso que eles usavam essa preparação. É tanto que pessoas que não tinham esse porte físico, né, elas eram meio que desprezadas ali na sociedade. Então, por isso que eu digo, volta aí a reflexão. Talvez isso aconteça hoje em dia, né? Se a gente for ver direitinho aí, isso foi passando o tempo, mas as coisas não mudaram tanto assim. Então, ó, a palavra ginástica, né, a origem aí, ela tem essa origem na palavra grega, né, e o seu significado decorre aí da sua prática entre os gregos. E aí, assim, gymnasium. Eu não sei nem se é assim que se pronuncia, minha gente, esse nome aí, bem complicadinho, né? Mas significa exercício com o corpo nu.
que é como as pessoas praticavam naquela época. Então, veja, a gente está falando de tecnologia e a gente fala automaticamente também de vestimentas, né? A forma que a gente se veste hoje, hoje todo mundo quer comprar aí uma roupa chique, né? Uma roupa muito boa, uma marca muito boa, para poder ir lá para academia, porque é uma questão de conforto também, né? A gente precisa ali ter uma certa mobilidade do nosso corpo enquanto treina. Então, o mercado hoje em dia de roupas de ginástica, né, roupas para a prática de exercícios, é muito grande. Mas nessa época, né, eles não usavam. E aí eu volto a dizer, se vocês observarem as estátuas, os monumentos, tudo que tiver relacionado a essa época, que vocês verem pessoas, provavelmente elas estão com pouquíssimas roupas, né? Então, a origem aí da palavra ginástica tem um pouco dessa relação com a forma com que eles praticavam esses exercícios, tá? Então aí, ó, na era moderna, né? Aí a gente já avançando um pouco na história, a ginástica ela foi fortemente impulsionada pelos alemães. Porque vejam, as coisas surgem, como tudo na vida, quando é algo novo, surge, mas às vezes precisa de um impulso ali, né? Ela precisa ser impulsionada para que ela comece a funcionar melhor, para que tenha mais investimento, para que tenha mais organização, para que ela consiga funcionar melhor, ela precisa desse impulso. Então, os alemães foram as pessoas ali que foram criando as primeiras escolas de ginástica, né? Fazendo ali essa coisa ficar mais organizada. Porque naquela época não se tinha assim, então quer dizer que os gregos, já quando criaram a ginástica, já tinha todos aqueles saltos, né? Todas aquelas acrobacias, todos aqueles movimentos. Não. Tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo. E aí foi preciso se criar algumas escolas de ginástica, né? A gente tem escolas de ginástica alemãs, francesas e por aí vai. Tem várias, né? A gente discute isso em outro momento. Mas aqui os alemães impulsionaram e a ginástica aí foi ganhando mais forma. Então, em 1811, né, a primeira escola de ginástica ao ar livre aí foi fundada pelo alemão Johann Friedrich Ludwig. Não sei nem se é assim que se pronuncia, professores de inglês que me perdoem. Mas, como eu digo a todo mundo, a gente é muito íntimo e a gente faz aí uma amizade muito forte com ele e a gente chama só de Jen. E tá tudo certo. Nosso amigo Jen aí foi a pessoa que criou, né, essa primeira escola. E aí tem uma ligação também muito forte com os primeiros aparelhos que foram criados nessa época, né? Que é o que alguns deles que vocês veem hoje em dia aí quando assistem às competições, né? Olimpíadas principalmente, que é o que mais vocês veem a ginástica, né? Então aí, ó, vejam, eu tô indo numa ordem cronológica, mas lógico que existem coisas ali que aconteceram nesse meio termo que não estão sendo ditas aqui nesse momento. Mas como é que chegou no Brasil? Vejam, começou lá na Grécia Antiga, foi impulsionada pelos alemães, né? Que criaram ali, Jen foi lá e criou uma escola para meio que organizar essa ginástica. E aí, como é que ela chega no Brasil, né? Como é que chegou? Porque tudo que começa fora e que a gente tem aqui hoje em dia, né? Ela precisa aí de alguém que diga assim, isso aqui é massa, vou lá no Brasil e vou implantar para poder fazer funcionar. Então, a gente tem aí, ó, a chegada em 1824, trazida aí pelos alemães, né, que vieram e fizeram a colonização lá no Rio Grande do Sul. E aí o povo diz, a educação física é só jogar bola. Olha aí, a gente pensando, vendo todo um contexto histórico, falando aí sobre todo esse enredo que aconteceu, falando de enredo com a professora Viviane ali, ó. E aí, teve essa colonização, os alemães vieram para cá, e aí eles foram e introduziram a ginástica aqui no Brasil. Ginástica olímpica não tem aí uma relação direta com uma Olimpíada não, tá, gente? Para vocês não acharem que é só a ginástica das Olimpíadas. Não é isso. A ginástica olímpica é o que a gente chama também de ginástica artística, né? Então a gente pode chamar aí, vocês podem encontrar das duas formas na nomenclatura. Então,
no dia 16 de novembro aí de 1858. Vejam o tempo que tem aí, né? A Sociedade de Ginástica de Joinville aí foi fundada. Então vejam que chega no Brasil aí com um certo tempo, né, em 824, e só em 58 é que eles conseguem criar aí essa sociedade de ginástica lá em Joinville. Porque, como eu disse a vocês, tudo tem um tempo, né? Então a gente precisa ali levar um tempo para poder ser ganhar mais espaço, né? Ganhar mais forma. Então, hoje em dia eu não sei se tem, mas no Geraldão, aqui em Recife, quando eu era atleta, que eu ia para competições de judô lá, e tinha umas áreas onde a gente fazia pesagem e tudo mais, e existiam alguns equipamentos, inclusive lá de ginástica. Eu não sei porque teve reforma, né, recentemente. Aí eu não sei se eles mantiveram, né, lá esses aparelhos, mas tinha. Vou procurar saber, inclusive, para trazer para vocês. E aí, ó, a gente falou desse contexto histórico e aí a gente tem as classificações, né? Como é que a gente pode classificar aí a ginástica? Então, ó, a gente classifica aí ela em dois tipos. Aquelas que são competitivas, né? A gente tá lá competindo, vendo quem é melhor, quem faz o melhor tempo, as melhores acrobacias. E aí, através de pontuações, né? Com arbitragem e tudo mais, a gente tem as competitivas. E a gente tem também as que não são competitivas. Lembram que, a gente voltando lá no contexto, quando a ginástica surge, ela tem ali um objetivo de fazer com que as pessoas melhorem o seu condicionamento, né? Tenham um corpo mais bonito, porque era muito apreciado na época, e também como uma forma de combate, né? De preparar o corpo para combater, né? Aí, através da preparação militar. Então, essa relação não competitiva, ela tem, essa classificação não competitiva, ela tem uma relação mais profunda aí, mais direta com esse surgimento da ginástica. Depois de um tempo, com a organização, é que foram dizendo, ó, então a gente pode fazer aqui uma competição de quem, né, de quem faz esse movimento melhor, de quem consegue saltar melhor. E aí foram desenvolvendo as habilidades e os critérios de avaliação para que se tornassem competitivas, né? E aí vai nas Olimpíadas e tudo isso foi muito bem organizado, né, para chegar onde a gente está hoje. Então aí, ó, em relação às ginásticas competitivas, né, a gente tem aí a ginástica acrobática, a ginástica aeróbica, a ginástica artística, rítmica e de trampolim. Então tem aí algumas imagens, né, simbolizando apenas, a gente vai destrinchar isso melhor, falando um pouco de cada uma delas, né? Eu vou trazer assim, mais direcionado, né? Mas vocês podem ver aí algumas acrobacias, né, que são feitas. E aí tem a questão da ginástica aeróbica, que está muito presente dentro da academia, mas ela também tem uma parte competitiva. A ginástica artística, né, que eu acho que é uma das mais famosas, que a gente teve Daiane dos Santos, né, aí que... É isso, professor. Que inclusive levou, Daiane dos Santos tem um nome, tem um movimento, né, na ginástica que tem o nome dela em homenagem ali. Então, temos a ginástica rítmica e a de trampolim, que a de trampolim vocês já fazem de uma certa forma. Eu acho que a professora Cláudia gostava também, que é a cama elástica. É. Muito boa, né? A gente tem espalhada em alguns lugares. Vez ou outra vez que em alguns bairros a galera bota lá um pula-pula, uma cama elástica, pra pessoa ir e ficar lá brincando, né? Você paga, né? Às vezes tem festa infantil que a galera chama lá o pessoal da cama elástica, que na ginástica a gente chama aí de ginástica de trampolim, tá? Então, depois a gente vai ver aí mais específico. E nós temos as não competitivas, né? Então tem aí o contorcionismo, né? Que tá ligado aí ao aspecto de contorcer o corpo, né? Então,
quando a gente faz aqueles movimentos que você olha assim e diz, ô gente, essa pessoa aí não tem osso não, né? É o que todo mundo diz, né? Fulano não tem osso não. Tem aí o contorcionismo, a ginástica cerebral, que está mais ligada aí com aspectos de treinamento do nosso cérebro. Vejam que não é só o corpo, né? Não, o corpo, quando a gente fala assim, é a parte física, visível, né? Mas o cérebro aí também tem uma forma de ser treinado, né? O próprio estudo, quando a gente está estudando, existem técnicas que a gente treina o nosso cérebro para que ele possa captar ali, né? E conseguir entender alguns conteúdos com uma certa facilidade. Então, temos aí a ginástica laboral, a ginástica localizada, né? A laboral que está aí ligada com o ambiente de trabalho, a localizada que tem um aspecto mais voltado aí para partes localizadas do nosso corpo, né? Quando a gente faz um treinamento mais direcionado a algumas partes do corpo. E temos aí a hidroginástica também, né? Que vocês estão vendo aí na imagem, as mulheres dentro da água fazendo exercício, né? Aí no meio aquático. Então, e a ginástica para todos, que é uma ginástica mais geral, digamos assim, né? É quando a gente tem uma mistura de exercícios e não tem tantas limitações, né? Porque, infelizmente, algumas modalidades da ginástica, elas criam barreiras para que algumas pessoas não consigam ali praticar, né? Não consigam executar. E aí, a gente vê isso também em questão da divulgação, né? De como a gente vê a ginástica. Durante o ano, a gente mal vê se falar da ginástica, né? Quando vai chegando perto das Olimpíadas, aí todo mundo, vamos falar de ginástica agora, né? Vamos ver. Porque Rebeca Andrade mesmo, agora nessa última edição da Olimpíada, ela foi, assim, né? Muito bem falada. Tava todo mundo torcendo muito. Eu lembro que eu acordei, era acho que 5 da manhã, para ver a final. E ela lá e torcendo muito para que ela tivesse. Mas a gente não tem uma divulgação tão grande dentro, né, aí dos canais, né, das redes sociais, dos canais de TV e tudo mais, tá? Então, professora Cláudia, tem alguém por aí no chat falando com a gente hoje ou tá paradinho? Tá paradinho. Eles não estão querendo falar muito, não, professor. Estão bem ligados aí na sua aula aí, que está uma delícia, né? Essa história toda da ginástica, professor. Eles estão... Hoje ficou todo mundo só observando, sem querer Isso. conversar, né? Faz parte também. Mas é isso. A gente vai conseguir ver. E aí já na próxima aula, já vou começar, já vou dar um spoiler, já vou chamar vocês, né? A gente vai começar a ver melhor a questão dessas ginásticas, né? A gente vai ver alguns movimentos, alguns vídeos mais específicos de cada uma dessas modalidades, para que de repente, se você nunca viu alguma dessas práticas, você possa ver, né? Já que de repente você não consiga um local para praticar alguma delas nesse momento, mas a gente pelo menos conseguir assistir, entender, né, como é que funciona. Porque, por exemplo, na ginástica competitiva, a gente está aí dentro das classificações do esporte, ela é uma modalidade técnico-combinatória. Então, existe todo um processo para que ela se torne competitiva, né, para que ela tenha critérios de avaliação, para que os árbitros, né, saibam lá o que avaliar. Então, eles têm as manobras obrigatórias, têm as não obrigatórias, que inclusive essas não obrigatórias são as que entram, né, às vezes dentro das obrigatórias depois com homenagem a algum atleta que criou aquele movimento. Então, existe toda uma dinâmica para que isso aqui funcione dependendo de cada característica que ela tem. Assim como as não competitivas também têm os seus objetivos específicos, né? Então, existe algumas que têm uma faixa etária que predomina ali na prática dessa modalidade. Então, a gente vai ver aí de forma mais detalhada na próxima aula. Então, já espero você aí
E já deixo o convite desde agora. Vou passar para a professora Cláudia para ela se despedir, mandar um cheirinho aí para vocês, né? Vocês que ficaram muito em silêncio hoje, mas vai lá, professora. Bem, pessoal, obrigada a vocês pela participação, por esse silêncio todo, né, assistindo a nossa aula, que foi muito boa, não é? Aprendemos aí muitas coisas nesse momento, então aguardem a nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Tchau, tchau. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eu me sinto até importante, assim, falando pela audiência, né? Pela audiência e atenção. Eu tenho certeza que vocês aí prestaram atenção, entenderam. Qualquer dúvida, vai lá, fala com a gente no YouTube ou na próxima aula, né? Quero agradecer a Midian mais uma vez, Cleitinho e Jonas que estão ali na produção. Para vocês que estão em casa, um cheiro e até a próxima.